Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. Só que o sétimo reino, essa lição, ela está tão intensa e está tudo tão junto e misturado que eu estou a ponto de fazer uma outra série para poder separar as coisas. Eu estou precisando falar da obra dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que eu já falei de Lucas e João, mas tem Marcos, tem Mateus, e eu não estou querendo confundir a cabeça sua. Eu estou querendo ser didático. Vamos fazer assim. Eu acho que eu vou começar uma nova série antes de terminar a série, tá bom? Então nós temos a série Sétimo Reino, e agora eu vou começar uma outra série. Não sei como é que eu chamo. É uma série mais didática, para que o ensinamento dos discípulos ele fique assim mais intrincado na nossa cuca. Deixa eu ver como é que a gente pode chamar essa série. É um nome provisório, tá bom? Só que eu quero que vire uma coisa assim contínua. VIP Sala. Vai ser o nome dessa série aqui, tá bom? Para não misturar com os 7 sinais, que é a história do novo Israel. O sétimo reino vai continuar, só que agora eu vou fazer a Sala VIP. Sala VIP. Sala Vigia das Pessoas. Palma pra mim. Por que eu imaginei fazer isso? Porque é o seguinte, eu já falei pra você em outra ocasião que eu estudo esse livro aqui. Sim, as coisas que eu falo eu não tiro da minha cabeça. Não, meu irmãozinho, não tem nada na minha cabeça, só vácuo. As coisas que eu tiro da minha cabeça não são minhas, elas vêm pelo estudo da palavra de Deus, em primeiro lugar, claro. E estudando a palavra de Deus, eu conheci esse grupo de estudo. É um grupo chamado, dentro da igreja, a igreja da Laodiceia, não é? Todos sabem que eu sou adventista do sétimo dia, mas eu não gosto de falar o nome aqui, para evitar preconceitos e para dizer a você que não importa qual igreja você frequente, o que importa é que você esteja em acordo com uma das 7 igrejas do Apocalipse. Sim, meu caro. Ó, musiquinha. Política. Tá vendo? Isso é roubar a liberdade alheia. Nós estamos aqui, tranquilo, conversando. Passa um carro, até achei que fosse propaganda política, não. É um batidão pelo batidão. Isso é o quê? É você privatizar o espaço público. Você quer fazer uma festa? Faça na sua casa. Precisa ligar o som no carro e sair pela rua apavorando todo mundo? 7 igrejas. Você, meu amigo, precisa participar de uma das 7 igrejas. E João disse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira,
Filadélfia ou Laodiceia. Entendeu? A igreja adventista do sétimo dia, ela está inserida, ou ela se inseriu na sétima igreja. Por quê? Eles falam assim: nós somos uma igreja profética. Vá com Deus! Uma igreja profética. Parece audácia, mas não é. Nós precisamos ser proféticos, anunciar o que Deus tem para nós. Então a igreja é profética. A igreja adventista, ela é profética por quê? Porque ela nasceu na época de profetizar o fim dos tempos. Entendeu? Por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja do amor primeiro, do primeiro amor. A igreja de Éfeso é a igreja dos profetas. A igreja dos apóstolos, aliás. A igreja dos apóstolos. O primeiro amor. A igreja do primeiro século. Entende? Leia lá em Apocalipse. A igreja de Laodiceia é a igreja do tempo do juízo. Então a igreja adventista, ela nasceu para reforçar a necessidade de nos preparar para a grande viagem que eu falei aí em capítulos, numa série anterior. Dentro da série Os Grandes Profetas, eu criei a série 777, que eu chamei de, não lembro agora, mas é a série 777, e falava justamente de como esse povo vai se preparar, como Daniel disse que esse povo se prepararia para o retorno de Jesus. Então, você que se identifica como adventista do sétimo dia, adventista, para começar, você é aquele que prega a volta de Jesus, como falado por João. E os adventistas do sétimo dia, eles têm desculpa, ele tem a obrigação de viver as mensagens que nós chamamos de 3 mensagens angélicas. Eles chamam de as 3 mensagens angélicas. Então, a mensagem de Apocalipse 14, que fala: temei a Deus e dai glória, porque é chegado a hora do nosso juízo. E aí ele fala: caiu a grande Babilônia. Ou seja, deixou de ter valia a confusão de religião, a religião feita de maneira não pensada. Por isso, a turma da Laodiceia. Se você não se identificou com essa, não tem problema. Tem jeito de salvação em outras igrejas? Tem sim, claro. O que você precisa fazer, meu irmãozinho, meu amigo, meu querido? Você precisa se inserir numa dessas 7 igrejas. Sim. Porque você vai ter que ter a característica dessas 7 igrejas. Entendeu? E para todas elas, Deus dá um conselho. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar o conselho que Ele deu para todas elas e pego para mim. Se você não quiser pegar todos os conselhos, pegue o conselho para cada igreja. Se insira. Lembra? O eunuco de Candace, ele não perguntou que igreja eu devo seguir para ser batizado, para ser tido como cristão. Ele só disse: o que eu devo fazer? E aí o Filipe disse: ser batizado. E ele foi batizado e voltou para Candace e fundou a igreja de Candace. Muito bem, introdução feita. Vamos começar a VIP Sala.
Ah, eu tô tão empolgado com essa ideia. Tive agora essa ideia aqui. A ideia propriamente não, mas a ideia eu tive ontem, na igreja. Enquanto a gente estudava essa lição, eu falei, Senhor, as pessoas precisam saber disso. Ah, mas eu estou fazendo alguma coisa, faça mais. Falei, Senhor, o que eu posso fazer? Cria a VIP Sala. Vigia das pessoas. Sala de estudo. Entendeu? Então aqui vai ser a VIP Sala. Ou VIP Classe, não sei como é que eu vou escrever aí. Agora eu vou explicar para você por que eu tive essa ideia. Então nós vamos criar a VIP Sala para fazer uma discussão moderna de como deve viver o povo do novo Israel. Entendeu? O povo do 7º reino. Tá aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Não foi à toa. Não foi à toa que eu cheguei a essa eu tô dando uma de Datena aqui. Por quê? Por causa da lição do domingo, dia 25 de agosto. A entrada triunfal. E eu fiquei tão contente quando eu cheguei na igreja. Tinha uma sala reunida para a discussão. E tinha uma pessoa visitando a igreja. Ela falou, eu já conheço a igreja. Eu já venho nos cultos. Só que eu nunca tinha vindo na lição de estudo. Eu não pensei duas vezes. Eu tinha 2 lições dessas. Essa é a lição que eu faço assinatura anual. Só que ela não estava vindo para mim. Essa semana chegaram 3 lições de uma vez, sabia? A do primeiro trimestre, a do segundo trimestre, a do terceiro trimestre. Então eu estava estudando com lição ganhada. Eu ganhava de um irmãozinho da igreja. E eu falei, minha lição não está chegando. Ele falou, Tó, estude essa. E eu fui estudando. E ontem eu estava com essa lição que eu estudava, que eu carrego sempre dentro da Bíblia. Mas essa que chegou essa semana para mim. Ora, a lição chegou com mais de 6 meses de atraso. Eu falei, eu não vou atrás não. Não fui, nem liguei. Até tentei entrar em contato com a editora, só que pelo WhatsApp, né, que eles tinham lá. Só que o pessoal que estava me atendendo era do Rio de Janeiro. Falei, não vou falar com essa pessoa do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. Aqui também tem as lojas, não é? Falei, não vou mexer com isso não. Eu estou estudando a lição, ganhei a lição do irmãozinho. Aliás, obrigado, viu, meu irmãozinho? Você me deu a lição. Você me alimentou no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Você trouxe a lição para mim todo o trimestre. Eu usei, eu li regularmente. Obrigado, viu? Não vou falar o nome do irmãozinho porque não pedi licença para ele para falar, né? Mas aí eu tava com a lição, com essa lição nova que chegou essa semana, que eu fiquei muito feliz. E aí chegou essa senhora que me disse que estava vindo pela primeira vez. Eu falei, Senhor, eu falei na hora. Eu falei, então a senhora vai entrar, já vai entrar com a lição. Peguei a minha lição e passei para ela. E é por isso que eu estou formando a sala VIP. É a sala vigia das pessoas. Classe VIP. Entendeu? E eu quero que você nos ajude apoiando no estudo sistemático da Bíblia. Eu vou usar esse guia aqui, ó. É um manual
feito pela Igreja Adventista, graças a Deus. A publicadora da igreja chama-se Casa Publicadora Brasileira. Eles são ótimos em literatura cristã. Então nós vamos usar esse manual. Você pode usar outro. Outra coisa, eu sei que tem pessoas melhores do que eu fazendo essa mesma coisa aqui. Você pode escolher outro professor, tudo bem. Mas só que eu quero fazer do meu jeito. Entende? Talvez você não consiga estudar com eles. Talvez você consiga com a gente, não sei. É só mais uma tentativa de incentivá-lo ao estudo sistemático da Bíblia. Por que eu tive essa ideia? Porque nessa semana nós estudamos a entrada triunfal em Jerusalém de Jesus, tá vendo aí, ó? Entrada triunfal. Aliás, um protesto aqui aos editores, não é? Ao doutor que fez a lição. A lição não é feita por um editor, mas ela é feita por um doutor. Mas ultimamente, não necessariamente, pode ser um pastor, pode ser. Só que ultimamente eu só tenho visto doutores aqui. Ó, PhD, quer dizer que ele é pós-doctor, quer dizer que ele é sabidinho, ó. Thomas R. Shepard é PhD, professor de Novo Testamento da Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Ele e sua esposa Sherry têm 2 filhos, 6 netos. Ou seja, é uma pessoa que estudou muito. É uma pessoa que está gabaritada para nos alicerçar aqui em nosso estudo. Se a gente lê na Bíblia e tem dúvida, vem aqui. Se a dúvida continuar, a gente vai nos outros doutores. Entendeu, meus amiguinhos? Então, essa lição chamada Controvérsia em Jerusalém, eu vou mudar o título dela. O título dela vai ser Entrada Triunfal. Por quê? Porque a entrada triunfal, ela vai falar da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, montada no jumentinho, no burrinho. E essa entrada vai provocar sentimentos antagônicos. De um lado, os discípulos falaram: ai, Jesus, eu acho que agora o Senhor virá rei. E começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Hosana quer dizer glória a Jesus. Mas no original, antigamente, essa palavra significava outra coisa. Significava salva-nos. Isso eu não sabia. Mesmo depois de estudar a lição, eu só descobri lendo os comentários. Então, eu já estudei essa lição essa semana, então eu já sei. Mas tem coisa que a gente só vai descobrindo com o tempo. O aprendizado, ele é assim, gente. Você começa e vai aprendendo. Cada dia você aprende um monte de coisa. Por que eu frequento essa escola bíblica já há mais de 30 anos? Porque cada dia que eu estou lá eu aprendo mais. Eu aprendo até além do que está aqui. A gente aprende. Desculpa. A gente aprende com os irmãos, com os visitantes, entendeu? Eu, por exemplo, não sei nem o nome dessa senhora. Me perdoa, nem perguntei. Acho que o professor perguntou e eu não lembro. Mas eu fico empolgado em ver uma pessoa pela primeira vez na lição da escola bíblica. Perdão. Por quê? Porque eu me empolgo, porque eu já fui professor muito tempo. E eu sempre acolhi aquele que chegava. E a minha maior característica era ter lições sobejando. Nunca na minha classe um aluno ficou sem lição, nem um visitante. E eu já vou fazer meu compromisso público aqui. Todos quantos quiserem ter a lição, é só falar: eu quero. Tá bom?
Você não vai pagar nada por isso. Eu vou fazer questão de que você tenha essa lição. É só escrever aí, ó. Eu quero. Eu vou fazer uma distribuição de lição. Essa é a ideia agora, não sei se vai dar certo. Eu vou te dar de presente a lição aqui, tá bom? Ah, e se você não morar na minha cidade, não tem problema. Você vai dar o seu endereço, entra aí no e-mail e eu te mando, tá bom? Você só vai pagar a despesa do correio. Vai ser totalmente grátis. Vão com Deus. Vão para a igreja pelo jeito, pela música, pelo instrumento. Então você entendeu? Então é isso. Essa lição eu vou pedir licença aos autores para trocar de título. Em vez de chamar Controvérsias em Jerusalém, porque ela vai falar sobre isso. Esses dois grupos, aquele que chegava com Jesus entrando em Jerusalém e aquele grupo que estava lá, que era o grupo do Sinédrio, eles entraram em controvérsias. E eles começaram a questionar Jesus. Com que autoridade o senhor está fazendo isso? Como é que o senhor entra aqui como rei? Sim, porque esse séquito que subia no jumentinho, para quem estava em Israel, eles sabiam exatamente o que Jesus estava fazendo. Jesus estava... Eu não sei apertar o botão da pausa. Pior que a minha toalhinha não está aqui. Jesus... Eu até peço licença para discordar dos comentaristas da lição, na lição de ontem, porque um dos comentários do meu professor lá na sala da igreja era que Jesus entrou montado no jumentinho para expressar humildade. Com todo respeito, permita-me discordar. Eu não discuto, desculpa eu estar aqui me limpando, é que eu espirrei, você percebeu? Eu sou humano, com todos os defeitos humanos. E eu tenho um maior, que é falta de semancol. Então o professor dizia: Jesus entrou no jumento, no lombo do jumento, para demonstrar humildade. E é verdade, não deixa de ser. Só que eu gosto de pegar uma outra visão. Eu vou pegar a visão que fala justamente ao contrário. Jesus entrou montado no lombo do jumentinho, primeiro para cumprir a profecia bíblica. Porque Zacarias diz que ele entraria no lombo de um jumentinho. Depois, para ostentar a sua realeza. Muito pelo contrário, ele não vai ser humilde. Ele entrou como rei. Por quê? Eu até perguntei na classe que eu tinha uma dúvida. Se os reis entravam em Israel no lombo de alazões ou no lombo de jumento. Aí eles falaram, não, o costume era entrar no lombo de jumento. Você viu por que a gente precisa estar na escola? Porque conversando com professores, a gente aprende mais. Então esse entrar no lombo do jumentinho significou para todos eles, tanto para os discípulos, tanto para a multidão, quanto para os do Sinédrio, tudo aquilo significou pompa e circunstância. Por isso que houve essa controvérsia em Jerusalém, entende? Por isso que os do Sinédrio questionaram ele. Por que ele fazia desse jeito? Por que você está fazendo assim?
Não estou entendendo. Jesus disse, você vai entender. Você vai entender. Então, controvérsia em Jerusalém. Verso para inculcar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as suas ofensas. Marcos 11, 25. Então, nós temos que perdoar. Perdoar, perdoar, perdoar. Jesus perdoou aqueles que o cravaram na cruz. Estevão perdoou aquele que os apedrejaram. Esses são dois exemplos, para mim, magníficos. Porque alguns profetas morreram e disseram, Senhor, veja o que está acontecendo, vinga-nos. Mas Estevão disse, Senhor, não imputes a eles esse pecado. E Jesus disse, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, meu amigo, essa é a lição dura para nós. Devemos perdoar, perdoar e perdoar. Porque quando você sofre por um castigo por alguma coisa que você cometeu, é sofrimento. Mas você sofreu porque você cometeu. Por exemplo, você passou no sinal vermelho, você ganhou uma multa. Então a multa é o castigo. Você tem que ir lá pagar e ficar quieto. Você cometeu a multa, pagou. Agora, e se você não passou no sinal vermelho? Você nem carro tem. Aí chega uma multa pelo correio. Você tem que perdoar o cara safado que mandou a multa. Sim, meu amigo, vai lá e paga, senão você vai pro SPC. Em Marcos 2 e 3, está registrada uma série de 5 controvérsias entre Jesus e seus líderes. Na lição dessa semana, quando Jesus chega a Jerusalém, ele agora tem uma série de 6 controvérsias com os líderes locais. Os dois conjuntos de controvérsias servem como uma moldura no início e no fim de seu ministério terrestre. Cada conjunto trata de questões importantes da vida cristã. As instruções de Jesus, mesmo nessas situações de discussão, ajudam a orientar os crentes nas questões fundamentais da fé e nas questões práticas da experiência do dia a dia. Os líderes religiosos de então tentavam confrontar, confundir e derrotar Jesus Cristo, mas nunca conseguiam. Parte da lição dessa semana vai analisar o que leva as pessoas a se oporem a Deus. Como que Paulo se opôs a Deus? Saulo, né? Como que as pessoas hoje em dia se opõem a Deus? E por que elas fazem isso? Além disso, vamos considerar que os cristãos podem fazer para diminuir o preconceito e falar diretamente ao coração daqueles que resistem ao chamado do Espírito Santo. Em Marcos, no capítulo 11, o ministério de Jesus se desenvolve em Jerusalém, quando ele vai para a Páscoa, que acontece em março e abril. Os capítulos 11 a 16 de Marcos cobrem pouco mais de uma semana, ou seja, o tempo da narrativa desacelerou. Ele começou falando rapidinho, falou um monte de coisa, e no finalzinho ele desacelera, vai mais devagar, segura seu cavalo. Por quê? Os primeiros 10 capítulos cobrem aproximadamente 3 anos e meio. Essa desaceleração aponta para a importância das cenas finais. Houve a desaceleração porque os acontecimentos das cenas finais de Jesus Cristo aponta justamente
para a implementação do sétimo reino aqui na Terra. Foi por isso que eu abri essa sala de estudo, essa classe especial. Porque além de conhecer a história, como você está conhecendo na série Sete Sinais, aqui na classe VIP, você vai aprender na prática do dia a dia como vive um cristão que está pronto a embarcar na nave 777. E agora aqui, ela vem a entrada triunfal, não é? Aqui diz, leia Marcos 11:11, Zacarias 9:9 e 10. O que aconteceu? O apóstolo está dizendo, o estudioso aqui, o doutor, fugiu o nome dele agora, está falando assim, ó, para você entender isso, você tem que ler o que o evangelista está dizendo. Ele fala da entrada triunfal, como aconteceu, e você precisa ver o que o profeta anterior disse, Zacarias. E o que o profeta anterior disse? Que o rei do sétimo reino, muito bonito, o cachorro, o rei do sétimo reino, ele entraria montado na cria de uma jumenta. Então segue lá. Eu não vou ler aqui porque nós já gastamos muito tempo. Mas você tem a lição, vai ter a lição, então você vai poder seguir as leituras aí. Entendeu? Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho, a fim de que ele montasse ao entrar em Jerusalém. Isso já está aí nos capítulos anteriores. Por isso que eu não vou ler aqui, entendeu? Por que tantas versões são dedicadas a essa história? Podemos dividir as respostas em 2 partes. Primeiro, esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus. Jesus tem poder profético. Ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esses eventos à vontade de Deus. 2. Esse aspecto da história está conectado em Zacarias 9:9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão em Jerusalém, montada em uma mula. Tá vendo? Nós não falamos? A minha dúvida era se era um azalão ou era azalão? Esqueci o nome do cavalo. Eu perguntei, era num cavalão ou era numa mula? Não. O rei de Israel tinha o costume de entrar montado na mula, na jumenta. Então tá lá também a passagem aqui, ó. 1 Reis 1:32. Essa história está descrita aí nos capítulos anteriores. Vai caçando aí a história dos reis de Israel. As crônicas de Israel, tá aí no nosso canal. Graças a Deus já tá aí. Então, o rei, ele entrou montado no jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão. Quem é Salomão? Filho de Davi. Quem é Jesus? Filho de Davi. Então, a promessa de Deus é que sempre haveria rei em Israel, descendente de Davi. E o último reino inaugurado na terra é de um descendente de Davi, Jesus Cristo. Quando Adonias tentou usurpar o trono de Davi, ordenou que Salomão fosse imediatamente coroado. Adonias era irmão de Salomão, filho primogênito de Davi. Ele tinha por direito a coroa, mas Davi passou a coroa para Salomão. Por isso essa cerimônia de entrada do coroado Salomão em Jerusalém. Você está vendo? Uma coisa está ligando a outra. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora essa profecia se cumpriria aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais e estava vindo de Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. Quem está falando agora
Essa aspas aqui foi, ó, aspas, 500 anos antes. Quem está falando agora é Ellen G. White. Sim, escritora adventista muito famosa, falando de Jesus entrando em Jerusalém. Entende? Jerusalém está localizada, agora é o escritor que volta a dizer, Jerusalém está localizada em uma região montanhosa, a uma altitude de 740 metros. Na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40 mil a 50 mil habitantes, mas esse número aumentava na Páscoa. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o monte do templo cobria cerca de 150 metros quadrados. Ou seja, a cidade tinha 1 quilômetro e a região do templo tinha 150 metros quadrados. O belo complexo do templo dominava a cidade. Era a obra mais bela de toda a cidade. Jesus veio do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela Porta Dourada, no Monte do Templo, que atualmente está fechada com tijolos. Muitos ficaram com comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava, Hosana! Agora o autor diz, que significa, salva-nos agora. Esse significado para mim é novo. Não é salva-nos agora. A gente fala, Hosana, quer dizer, vivas ao Rei Jesus que está entrando. Só que o autor aqui, que é mestre em Novo Testamento, diz, essa expressão significava, salva-nos agora. E agora significa apenas, ou não é apenas, porque é bastante também, louvado seja Deus. Então quando eu digo Hosana ao Senhor nas alturas, eu estou dizendo glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Mas antigamente, quando eles falavam, ele dizia, salva no Senhor agora. Ou diga, ou seja, seja o nosso rei. Entronize-se. Porque eles queriam que ele tomasse o rei, ele se tornasse o rei de Israel. Mas não era esse o plano de Jesus. Jesus tinha um plano muito maior. Ele queria ser entronizado como o rei do sétimo reino, o último rei na terra. Antes disso tudo, Jesus havia pedido que guardassem segredo. E agora ele entrou abertamente em Jerusalém, numa ação simbólica ligada à realeza. Ou seja, eu sou o rei, está dizendo Jesus. Foi ao templo, mas já era tarde. Olhou em volta, foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em uma revolta terminou com uma saída silenciosa. Mas no dia seguinte seria diferente. Gente, estava uma efervescência que o Sinédrio, todo Jerusalém, todo o Império Romano ficou fervente. Aí agora eu já estou criando aqui da minha própria cabeça, ou tentando entender a cena. Os fariseus, os sacerdotes, eles ficaram muito intrigados com aquilo. Por isso que eles foram a Jesus e falaram, você está fazendo isso por quê? Qual a sua intenção? Isso é de Deus? Aí Jesus falou, tá bom, eu vou responder. Se vocês me disserem se o batismo de João Batista era de Deus ou era de homens. Eles falaram, não podemos responder isso, porque se disser que era de Deus, eles vão falar, por que não acrediteis? Se dissermos que é de homem, essa multidão vai nos pegar. E Jesus disse, então eu não digo porque eu falo isso. Tudo bem? O comentário da lição é assim, ó.
Sentar-se em um jumentinho transmite a ideia de humildade, porque essa é uma característica importante dos cristãos diante da cruz, do que devemos nos orgulhar. Então, trazendo para os nossos dias hoje, você montar num jegue, no jumento, num asno, vai parecer humildade. Mas esse ato aqui não era humildade. Até era, porque o próprio Salomão, ele foi obrigado a ser rei. Mas só que o Pai do céu, no caso aqui representado por Davi, ele não está sendo humilde, ele está falando, esse é o rei. Então Deus mandou Jesus entrar em Jerusalém e falou, esse é o vosso rei. Esse é um ato de pompa e circunstância de Deus. É claro, Jesus Cristo ainda continua sendo humilde. Nós, como cristãos, precisamos ser humildes. Mas nós temos que saber que temos um rei, um Deus poderoso, pomposo, circunstancioso, que nos sustenta. Aí Jesus foi embora. Indo embora, ele passou por uma figueira que estava toda cheia de árvores. De árvores não. Eu cometi um engano. Está cheia de folhas. Jesus caçou o figo ali e não achou. Aí Jesus falou, ninguém coma figo de você. Qual é o significado disso? Aí quando eles voltaram no dia seguinte, a árvore tinha secado. Senhor, a árvore está secada. O que significa isso? Significa que o cristão precisa produzir, senão será secado também. Mas vamos ver o que o autor diz. De manhã, vindo de Betânia, a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome, vendo uma figueira com folhas, foi até ela para talvez encontrar alguns frutos precoces, frutos temporãos. Essa ação não seria considerada roubo, uma vez que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, alguém poderia tomar alimento do campo ou do pomar de um vizinho para saciar a sua fome, como está escrito em Levítico 19:9, 23, 22, Deuteronômio 23, 25. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore, nunca mais alguém coma de teus frutos. Marcos 11, 14. Foi uma ação bastante estranha e atípica para Jesus. Mas o que veio depois foi ainda mais marcante. O que veio depois? A próxima cena, provavelmente tenha ocorrido no pátio dos gentios, no templo, onde eram vendidos os animais para sacrifícios. Uma prática iniciada por Caifás havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Jesus ligou duas passagens do Antigo Testamento com uma expressão contundente ao comércio profano, ao comércio comum. Ele insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, incluindo enfaticamente os gentios. Depois acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões. Então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com seus discípulos. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, vai com Deus! Na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre oração e perdão. O que tudo isso significa? Ora, que nós precisamos perdoar aquele que nos agride. Esses dois relatos são a quarta história em formato de sanduíche.
registrado em Marcos, veja a lição 3. Nessas histórias, a ironia dramatizada acontece quando personagens paralelos realizam opostos ou personagens opostos realizam ações paralelas. Em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a figueira, a árvore. Vá com Deus, meu irmãozinho. Mas purificou o templo, ações opostas. Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus. E essa é a ação significaria o fim do significado do serviço dos templos que se cumpriram em Cristo. Aqui que é o o pulo do gato. A ação de Jesus na figueira, segundo o autor aqui, ela andava em paralelo com a ação que os sacerdotes estavam fazendo no templo. Ou seja, a figueira não estava produzindo, o templo também não estava produzindo. Pelo contrário, o templo estava matando os discípulos. Ficaram com dó da figueira morta. Mas Jesus estava com seu coração ardendo pela mortidez, cria essa palavra agora, do templo. Por quê? Eles estavam vendendo, comprando, fazendo bagunça no templo, na igreja. E aquele significado, aquelas ações estavam sem significado. Tanto é que Jesus questionou eles. E eles tentaram, em vez de reformar o templo, eles tentaram ao contrário. Decidiram a partir dali matar Jesus. Inclusive uma informação que eu descobri na sala também, é que o discípulo que conduziu Jesus no burrinho, eu até achava que era Pedro, mas não, disseram que foi Lázaro, não é? Mas tudo bem. O importante é que um discípulo carregou. Talvez tenha sido... Eu cheguei a pensar até em... Judas Iscariotes. Porque ele era o mais importante, porque ele cuidava da bolsa de dinheiro. De repente ele falou, não, eu que vou pegar aqui, eu que sou o chefe tesoureiro. Não é? Que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Como isso pode acontecer? Você é uma figueira, meu irmão? Você está bem com Jesus? O que ele precisa mudar na sua vida e na minha? Em lugar de responder, quando eles perguntaram com que autoridade você faz isso, ao invés de responder com qual autoridade ele fazia, ele contou uma parábola. Jesus contou a parábola da vinha dos lavradores maus. Essa história tem semelhança com a parábola da vinha encontrada em Isaías 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes. A história se desenrolou de forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram seus servos. Por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles, estranhamente, raciocinaram que se matassem o filho, a vinha seria deles. Foi isso que Satanás pensou. Se eu matar Jesus, a vinha será nossa, o mundo será nosso, meu. A falta de lógica é impressionante. O juízo pronunciado sobre eles foi totalmente justificado. Vocês morrerão porque vocês mataram o Filho de Deus. Então, pare de pensar em terceiro templo. Porque o sétimo rei é Jesus.
O terceiro templo é Jesus. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Vista assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. Veja para onde você está indo, para onde você está descambando. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, outros não. Por exemplo, no meio deles podia estar Gamaliel. No meio deles podia estar Nicodemos. Ou seja, alguns diante de Jesus se arrependem, outros endurecem o coração. Jesus é o sol eterno. A cera derrete sobre Jesus. O barro fica duro. Você quer ser barro duro? Ou você quer ser cera derretida diante do calor de Deus? Aqui vem a pergunta. E se alguém perguntar, você conhece o poder de Deus? Qual é o poder de Deus? Responde aí nos comentários. Qual é o poder de Deus? Deus é tudo. Deus, Ele já fez milagres na minha vida. Deus respondeu. E Ele responde ainda hoje. Aí o escriba chega e faz uma pergunta para Jesus. Qual é o maior mandamento? Aí Jesus criou o 12º mandamento, primeiro mandamento. Eu tô doido para que tenha 12º mandamento. Acho que eu vou criar também. Porque 12 é melhor que 11. Porque 12 são os discípulos de Jesus. Que pergunta profunda fez o amigável escriba? E que resposta Jesus deu? Marcos 11, 28 ao 34. Dá o pausa, leia lá a passagem. Eu não vou ler para não gastarmos tempo, tá bom? Porque nós já apresentamos aqui na série anterior. Até agora, o Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes, com poucas exceções, era hostil a Jesus, especialmente em Jerusalém, onde ele confrontou a liderança a respeito da adoração no templo, que estava no centro do judaísmo. Assim, o fato de um escriba ouvir as disputas, apreciar as respostas de Jesus, mostra sua honestidade e coragem diante da hostilidade prevalecente contra Jesus. Seria mais fácil observar de longe, mesmo para um simpatizante de Jesus. Mas aquele homem não fez isso. O escriba foi ao cerne, foi ao centro da religião, ao perguntar a Jesus, qual dos mandamentos é o mais importante? São 10 mandamentos, são 11, porque Jesus depois criou mais um. Licença poética para mim. Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu com simplicidade e clareza, citando o Shema. O que é Shema? Shema é a confissão de fé dos judeus em Deus. Então Shema está lá em Deuteronômio 6, 4, 5. Dá o pausa, leia lá. Eu não vou ler para não gastar mais tempo. Mas a passagem diz que o Senhor Deus é o nosso único Deus. O maior mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Isto é, com a totalidade de quem somos. Jesus deu um bônus ao escriba ao apresentar o segundo mandamento, mais importante, citando de novo o Antigo Testamento, Levítico 19, 18. Eu não vou ler para não gastar mais tempo, porque vai demorar para achar aqui, você sabe como é que é, né? Mas dá a pausa e lê lá, Levítico 19, 18,
que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Alguns se perguntam como é possível ordenar o amor. Como é que dá para amar por ordem, por ordenamento, por ordenação? O contexto cultural do mandamento em Deuteronômio nos ajuda a entender essa questão. A linguagem vem de tratados da antiguidade realizados entre duas pessoas ou grupo de pessoas. Nesse contexto, o termo amor se refere a ser fiel aos requisitos do tratado, cumprindo-os com fidelidade. Assim, embora não exclua o conceito de afeto profundo entre as partes, o amor está muito mais concentrado em ações que demonstram essa lealdade. Esse é um conceito que eu trago para a vida. Amar não é ter sentimento pelo próximo. Amar não é sentir nada pelo próximo. Você pode sentir ou não. Agora, isso não é mandamento. Você pode gostar ou desgostar de ciclano. Agora, você não pode amar ou desamar. Não, porque a lei é enfática. Ame a todos. Não mais do que você, mas pelo menos como você ama a si mesmo. Então esse é o segundo mandamento, o bônus que Jesus deu ao bondoso escriba. O primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, inclusive sobre você mesmo. O segundo, ame ao próximo sobre todas as coisas, mas não sobre você. Ame ao próximo igual você ama a si próprio. Entendeu, meu cara pálida? Assim, embora não exclua o conceito de afeto profundo entre as partes, o amor está muito mais concentrado em ações que demonstram lealdade. O escriba foi honesto, viu a clareza e simplicidade da resposta de Jesus e a confirmou. Podemos imaginar o olhar de desconfiança dos outros líderes religiosos, uma vez que o escriba honesto disse que a resposta de Jesus era válida, algo que ninguém mais estava disposto a fazer. Jesus também elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino do Deus. Minha orelha está se arrepiando. Ele diz: você não está muito longe do reino do céu, meu amigo. E veja, o escriba, ele era legalista, assim como todos ali eram. E ele queria saber qual dos 10 mandamentos era o maior. E Jesus disse: não se importe com isso. Se importe com apenas 2 coisas. 2, não 10. Ame a Deus sobre todas as coisas. 4 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. São os primeiros 4 mandamentos. Ame ao próximo como você ama a você mesmo. São os 6 mandamentos seguintes. O escriba, ele notou a sabedoria de Jesus e ele captou na hora. Fala: mas o Senhor é terrível. E o Senhor voltou para ele: realmente, eu sou terrível. E você não está muito longe do céu. Você está na porta, entra, homem. Se você reconheceu que Deus é maior do que você, se você reconheceu que o seu próximo é igual a você, meio caminho andado. Agora, alimente a quem tem fome e vá para o céu correndo. Aleluia, amém. Você não está muito longe do reino de Deus, mas não estar muito longe do reino de Deus não significa estar dentro. Ainda bem que eu não falei besteira. Eu não falei que você está dentro. Falei que você está à porta. Entra. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus e segui-lo. Isto é, dar mais um passo. Bom dia, minha irmã.
Vai com Deus. Dar mais um passo na sua jornada de fé. Você entendeu agora? Você está entendendo? Entende por que essas lições são importantes? Porque ela traz vida para a letra morta da palavra. A letra é morta. A lei de Deus é morta, não tem significado nenhum. Ela só vai ganhar vida quando ela passa pelos lábios de Jesus. E o escriba, que era um legalista contumaz, percebeu isso. E Jesus disse: você está à porta, entra. De que maneira é possível amar a Deus e ao próximo como amamos a nós mesmos? A cruz seria a chave para isso? Sim. Eu respondo sim, não sei o que você responderia. Por quê? Porque a cruz mostra o amor que Jesus teve para Deus. Ainda não querendo ir para a cruz, por amor a Deus ele foi. Jesus amou a Deus sobre todas as coisas. E porque Jesus amou a Deus sobre todas as coisas, ele teve força para ir para a cruz. E ao ir para a cruz, ele estava demonstrando o amor ao próximo, como ele amava a ele mesmo. Ele amou o próximo como ele mesmo, ao ponto de dar a própria vida. Ainda que fôssemos ordinários, Jesus não deu ligança a isso. Demonstrou o seu amor integral. Aleluia! Ouça isso, meu irmão. Compreenda. Pelo amor de Jesus Cristo. Aceite isso. Jesus é a extrema expressão de amor a Deus e amor ao próximo. Aqui tem, para finalizar a nossa lição de hoje, tem uma citação do livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações. O primeiro livro dessa autora que eu li na minha vida. Eu era um menininho de cabelo preto. Eu era jovem e eu não tinha hábito de leitura. Eu mal sabia ler e escrever. Mas eu li esse livro chamado Desejado de Todas as Nações. Em 19 dias. Fiquei maravilhado. Me converti. Diz ela. O ato de Cristo amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Você é da Laodiceia, o aviso é para você. Você é das outras 7 igrejas, também é para você. Todos, saudações, meu irmão. Todos os cristãos, igrejados ou desigrejados, o aviso é para você também. Jesus criou a árvore e ele amaldiçoou ela. Olha que coisa terrível. Alguns que se consideravam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Por exemplo, Saulo se considerava um excelente religioso, mas ele não percebeu que ao matar Estevão ele estava lutando contra Deus. Ao perseguir cristãos, estava lutando contra Deus. Alguns que se consideravam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmos. Agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles, quando conseguem acumular algo para si mesmo. Em todos os negócios da vida, esse é seu objetivo. Ganhar mais e mais e mais. E ao próximo, nada.
E a Deus, nada. Não se põe em contato com a humanidade. Aqueles que, dessa forma, vivem para si, são como a figueira, cheio de arrogância e nulidez. Eles não têm fruto. Se você retém o fruto para você mesmo, você não abençoa ninguém. Não fica acumulando riqueza, meu amigo. Você tem 2 túnicas. Dê uma para o seu próximo. Você recebe 2 cestas básicas. Dê uma para o seu próximo. Você tem 2 casas. Você dá uma para o seu próximo. Não vou falar dê porque você não pode jogar também o seu patrimônio fora, não é? Mas Deus não manda você jogar fora. Deus manda você usar em benefício do outro. Agora você tem 2 casas e os seus parentes, não vou falar nem dos seus inimigos, você deveria ceder ao seu inimigo? Seus parentes estão pagando aluguéis altos? Isso é só um exemplo, tá bom? Não quero parecer comunista, Deus me livre. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Você está vendo? É isso que eu falei na lição anterior. Você não precisa falar para ninguém que você é cristão. A Dorca morreu. Ninguém precisou. Os discípulos não precisaram perguntar quem era ela. As mulheres já foram lá e falaram. Ela era quem fazia para nós roupas. Ela é quem fazia para nós comida. Era como Cida, minha esposa, Cidinha, minha flor. Ela que fazia tudo para todos. E quando ela passou dessa para melhor, a igreja inteira reconheceu. E isso para mim foi motivo de orgulho santo. Amém. De fato, ela era melhor para todo mundo. Ela fazia um bem. Ela amava todo mundo profundamente. Ela me amou profundamente. As nossas filhas, nossos netos. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Não adianta ficar ostentando. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Ellen G. White, O Desejoso das Nações, da Casa Publicadora Brasileira, publicado em 2021, página 465. Tá vendo? Perdi aqui a passagem. O pecador declarado, ele é melhor diante de Deus do que aquele rustido. Aqui com certeza ela está pensando naqueles 2 que foram orar. Um fariseu foi orar no templo. Senhor, graças a ti que eu não sou igual a esse publicano. Graças a ti que eu sou cristão, eu não sou igual a esse circunciso. Aí Jesus disse, não, meu amigo, graça não, para com isso. Aí o outro orou, o outro era publicano. Ele nem ergueu a mão, ele abaixou a cabeça. Senhor, eu sei que eu sou safado, sem vergonha, pecador. Não vou nem levantar a cara que eu estou com vergonha de ti. Jesus disse, o fariseu safado sem vergonha voltou para casa não justificado. O roubador, o que roubava, que reconheceu, voltou para casa justificado. Então, você percebeu que essa lição ela é muito densa, ela tem muita coisa. Então agora nós estamos aqui inaugurando essa nova série, que vai chamar Classe VIP. Aleluia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.